Bom dia, irmãos. Você já sorriu para alguém hoje? Quer sorrir de novo? Faz bem sorrir. Precisamos sorrir mais, né? Maravilhosos esses dias, juntos aqui, diante do Senhor, com vocês. Com o John, primeiro dia, primeiro, segundo. Maravilha. Acima de tudo, com Jesus. Muitos irmãos já retornaram para suas cidades. Muita gente preciosa que veio de tão longe, né? Alguns com quase um dia de viagem. Nós louvamos a Deus por esses dias e oramos, Senhor, para que Tu leves em paz cada um deles, sejam guardados. A estrada é ruim, o tempo instável, mas Tu és bom e não muda, Senhor. Guarda a nossa entrada e saída, desde agora e para sempre. Não há habilidade alguma em nós para preservar nossa vida. Nós preferimos confiar no Senhor. Confiar na Tua proteção, no cumprimento da Tua palavra. Que diz que Tu dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito para que nos guardem e nos livrem, Senhor. Ninguém sabe livrar como o Senhor. Por isso nós fazemos menção do Teu nome. Que não haja qualquer prejuízo, Senhor. Nem de vidas, nem de bens, de veículos. Guarda, Senhor. Guarda, em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Todos os que já foram, todos os que irão ainda, Senhor. Nossos queridos que ficarão aqui. Guarda cada um, Senhor. Guarda a semente lançada no coração, Senhor. Guarda o Teu depósito, Senhor. Desde já regamos, oramos, Senhor, para que tudo germine e produza os seus devidos frutos para a Tua glória, Senhor. Obrigado por essa manhã, Senhor. Pela continuidade daquilo que Tu começaste a falar a cada um de nós. Obrigado porque Tu estás aqui conosco, Jesus. Em cada um de nós. Queremos manter nossos olhos fixos no Senhor. Na Tua glória nós oramos. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Queremos ainda falar sobre um assunto que tem sido um assunto ainda assim não novo, mas novo no que diz respeito à prática, na nossa experiência, na nossa realidade ali como igreja de São Vicente. Eu digo que o assunto não é novo porque a palavra de Deus é eterna, né? Todos nós lemos a Bíblia já há muitos anos, mas estamos aprendendo que chegaremos a uma bem-aventurança quando colocarmos em prática as coisas que nós temos lido, né? Que temos ouvido. E eu ia falar sobre o caminho do reino, mas a ordem do Senhor é falar sobre comunhão. Jorge foi sempre bem sensível ao Espírito Santo, né? E estragou meu programa. Aqui a gente tem muita coisa que pode ser falada, mas Deus sabe o que é necessário para cada um de nós, né? O que pode cooperar com cada localidade para que ela consiga progredir e avance na vontade de Deus. Então é muito importante nós falarmos sobre comunhão, sobre sermos família, como cantamos nessa manhã. E Deus tem dado um recurso, não tem outro, para possibilitar essa verdadeira comunhão
não somente de cântico, mas de prática, de vida, que é viver e andar na luz. Viver e andar na luz. Cada vez mais as dúvidas e os questionamentos que poderiam se levantar, as justificativas e desculpas do nosso coração, elas vão caindo por terra, porque o Espírito Santo vai convencendo cada um de nós de que esse é o caminho. E eu queria falar um pouquinho com vocês nessa manhã sobre viver e andar na luz. Em verdade, eu quero que Jesus fale a todos nós. E Ele vai falar a mim e a vocês. Porque nós precisamos disso. Nós falamos muito sobre unidade, porque a unidade está contida no propósito eterno de Deus. A unidade é a primeira etapa. Antes de qualquer coisa, Deus quer uma família, não é isso? De muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Mas tudo começa com uma família. Tudo começa com a unidade. E não existe unidade, não existe comunhão sem uma vida na luz. Alguns textos para nós lermos. O primeiro é Gênesis 1. A partir do verso 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Segundo texto é João 18 a 21, que diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Terceiro texto, Efésios 5, versos 7 a 13, que diz: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E 1 João 1, a partir do verso 1 ao 10 diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos,
o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É forte demais isso aqui. Nós vamos fazer algumas considerações em cima desses textos que lemos da palavra de Deus. E a primeira é que a luz foi o primeiro recurso usado por Deus para mudar o caos da terra. Nós lemos o texto de Gênesis, que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma, vazia, havia treva. Então entendemos que a terra era um verdadeiro caos. Não era um lugar harmonioso, bonito, interessante. Até que Deus decidiu mudar o caos da terra. E o primeiro recurso que Deus utilizou para mudar aquela situação em que a terra se encontrava, para mudar aquele caos, para transformar a terra, foi a luz. Deus, o Pai, entra em ação e dá uma ordem: haja luz. Esse foi o recurso que Deus utilizou para mudar o caos da terra. Assim nós vamos entendendo que nada pode ser restaurado sem luz. Sabemos muito bem que o ser humano também se encontra numa situação de caos. E aí nós vamos entendendo como Deus muda o caos através desse recurso bendito da luz. Nada pode ser restaurado sem luz. Segunda consideração é que o texto de Gênesis diz o seguinte: viu Deus que a luz era boa. O texto revela o sentimento de Deus, ou a análise de Deus com relação à luz. O que Deus acha da luz? O texto diz que Deus viu que a luz era boa. E nós podemos fazer uma pergunta para nós mesmos: o que nós achamos da luz? Você já parou para pensar? O que você pensa da luz? Tudo que nós temos que viver, que fazer, tem que ser inspirado em Deus, segundo o modelo do Senhor. E nós vamos aprendendo que para Deus a luz é boa, e para Deus a santidade é bela. É interessante que no livro dos Salmos, capítulo 29, verso 2, capítulo 96, verso 9, fala que nós temos que adorá-lo
Na beleza da sua santidade, fala um salmo, e no outro fala na beleza da santidade. Então, para Deus, a luz é boa e a santidade é bela. E para você? E para mim? O que você acha da luz? O que você acha da santidade? Aleluia. É interessante nós meditarmos sobre isso, porque o texto que nós lemos de João, capítulo 3, diz que existem pessoas que amam as trevas. E o amor, ele pode ser definido de diversas formas, né? Diversas definições sobre amor. Quando você ama, você se sacrifica. Um exemplo, vai. E existem pessoas que se sacrificam, se violentam, né? Uma palavra assim, um pouco forte, para permanecerem escondidos, permanecerem nas trevas. João fala que essas pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Mas para Deus a luz é boa e a santidade é bela. Terceira consideração, muito forte, você vê como a palavra de Deus é tremenda. Diz que Deus fez separação entre luz e trevas. São princípios que a Bíblia vai nos trazendo, que o Senhor vai nos trazendo. Em verdade, o próprio Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus. Você vê que Jesus nos fala desde o Gênesis. Diz que Deus fez separação entre luz e trevas. Assim nós vamos aprendendo que esse processo deve ser crescente na nossa vida. Todos nós, todos os discípulos de Jesus, aqueles que foram recriados, aqueles que nasceram de novo, que entregaram seus corações e suas vidas ao Senhor, obrigatoriamente devem experimentar esse processo, que deve ser crescente até o que Provérbios 4:18 chama de dia perfeito. Esse verso que eu citei, Provérbios 4:18, diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É um processo, é uma crescente, é um progresso. Quando nós falamos sobre isso, eu fico imaginando quantos anos já se passaram sobre mim, de discipulado, de cristianismo, de fé em Deus, de fé em Jesus. Não precisamos ficar presos aos anos, mas temos obrigatoriamente que analisar. Essa luz está progredindo, minhas veredas estão se tornando cada vez mais claras, porque as veredas do justo é dessa forma. Ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É impressionante que Colossenses 1:13 deixa bem claro para nós que outrora nós estávamos nas trevas. Esse texto diz que Ele nos libertou do império das trevas. O império, domínio, jugo da prisão. Nós estávamos aprisionados, estávamos detidos, estávamos vencidos pelas trevas. Que texto bendito que fala sobre Jesus. Diz que Ele nos libertou do império das trevas. Rompeu com as cadeias, com os grilhões, com as amarras das trevas. Nós estávamos nas trevas, num lugar de trevas. O texto que nós lemos de Efésios 5:8 já traz uma outra realidade. Nós não só estávamos, como diz Colossenses, mas nós éramos trevas. Efésios 5:8 diz que nós éramos, outrora éramos trevas. Então, fala de uma realidade de trevas, uma posição de trevas. Não somente mas como trevas. Mas o mesmo texto diz que hoje somos luz no Senhor.
fala da nossa posição no Senhor. E se nós temos uma posição de luz no Senhor, devemos andar como filhos da luz. O resumo da nossa experiência, aprendemos muito isso no ensino de cura da alma, né? Que nós temos que trazer a nossa posição em Cristo para a nossa experiência, para a nossa vida prática. Então, se eu sou luz no Senhor, agora eu devo andar como filho da luz. Posição e experiência. Luz para cá e luz para lá. A quarta consideração começa com uma pergunta: o que é luz, né? A gente está falando luz, de repente a gente fala sobre tantas coisas, por exemplo, uma palavra que nós usamos muito, glória, mas às vezes a gente não define bem o que significa a glória, né? Mas o que significa a luz? Esses textos que nós lemos, eles nos esclarecem o que é luz. 1 João 1,5 nos fala que a luz é uma pessoa. Aleluia. João diz que Deus é luz. A luz, em primeiro lugar, é uma pessoa e é a pessoa do nosso Deus. Vamos dizer uns aos outros: nosso Deus é luz. Deus é luz. Aleluia. E João diz que nele não há treva nenhuma. Ele é plena luz. Aleluia. Oh, Senhor. Mas o texto de Efésios 5:13, a parte B do verso, também nos diz que a luz é um procedimento. Efésios 5, a parte B do verso 13, diz que tudo o que se manifesta é luz. A luz tanto é uma pessoa, é Deus, quanto a luz também é um procedimento. Quando nós manifestamos, tudo que nós manifestamos, trazemos, tornamos claro, isso pode ser definido como luz. É impressionante que duas coisas que estão interligadas, que não são somente atributos de Deus, mas a essência do nosso Deus, é a luz e o amor. E você vê que a Bíblia diz que Deus é amor. E a Bíblia fala também que o amor é um procedimento, porque o próprio Jesus, em João 13:34, disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, tanto a luz quanto o amor é uma pessoa e é um procedimento. É a pessoa do nosso Deus e é um procedimento de cada um de nós, dos seus filhos, dos seus discípulos. Coisas que comprovam que nós estamos cheios do nosso Deus e que Ele verdadeiramente está em nós. Aleluia. Uma pessoa, um procedimento. Quinta consideração: ser um discípulo implica viver e andar na luz. É necessário para o discípulo viver e andar na luz. Por que nós estamos afirmando isso? Nesses dias nós ouvimos muito sobre discipulado, falamos sobre a estratégia. E ser discípulo de Jesus, a definição simples, inclusive em outras versões da Bíblia, você encontra isso. É ser um seguidor de Jesus. Discípulo, o que é discípulo? Discípulo é um seguidor que segue os ensinamentos do Mestre. Só que em João 8, verso 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue? Quantos aqui estão seguindo a Jesus? Significa que você é um discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Então nós somos seguidores da luz, seguidores dessa pessoa que é luz. Jesus é a luz. Nós seguimos seus passos. Nós somos seguidores dele.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a luz do mundo, quem me segue? Eu fico vendo essas coisas assim e fico viajando, imaginando aquela luz plena se movendo e a gente seguindo a luz. Nós seguimos Jesus. Seguimos a luz. Sexta consideração. O mundo inteiro jaz em trevas. É impressionante que o livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, fala que a nossa luta, né, não é contra a carne e sangue, mas contra principados, potestades. E Paulo usa um termo interessante, ele fala dominadores deste mundo tenebroso. Dominadores desse mundo tenebroso. Então nós temos que entender que o mundo inteiro jaz em trevas. Mas temos que compreender também que nesse mundo inteiro que jaz em trevas, existem pequenos focos de luz. Nas minhas anotações eu coloquei pequenos focos de luz, mas agora eu já estou compreendendo que essa luz está cada vez aumentando. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória. Através do... Cada vez mais esses pequenos focos de luz vão aumentando. Essa é a realidade. E esses pequenos focos de luz são os filhos de Deus. O próprio Jesus, em Mateus 5, do 14 ao 16, disse: vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Falou para os seus discípulos, para nós. Agora, não somente ele, nós que somos seus seguidores, que seguimos a luz, também somos luz. Sempre quando nós falamos nessa sexta consideração, sempre me vem, né, a visão que nós temos de uma cidade assim em voo noturno, né? Quem já pegou avião de noite, já voou de noite, e quando você chega numa cidade, no meio daquela escuridão, você vê pequenos focos de luz. Sempre quando eu tenho aquela visão, eu me lembro desse texto, dos dominadores desse mundo tenebroso, e fico observando, imaginando, o mundo é assim, todo escuro, mas existem focos de luz. Filhos de Deus estão aqui neste mundo, e cada vez mais essa luz aumenta, né? Então a terra vai ser iluminada em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sétima consideração, a palavra denuncia uma luz que é má. Eu sempre fiquei meio em parafuso com esses textos de Mateus 6, versos 22 e 23. E de 2 aos Coríntios 12, 11 a 15. Que dizem o seguinte, Mateus 6, 22 e 23, o ensino de Jesus, ele fala: são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Aí ele fecha dizendo: portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então existe uma luz que é má, que não é boa, hein? Se a luz que em ti há sejam trevas, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Segundo exemplo da palavra sobre uma luz que é má. Eu acho que é o primeiro, né? Não, esse aí não. Não, é 11. Eu confundi. É capítulo 11, 2 aos Coríntios 11,
12 a 15, que diz: Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Satanás se transformando em anjo de luz e tendo ministros que parecem ser ministros de justiça. Dois exemplos de luz que são má. Precisamos de discernimento, né, irmãos? Oitava consideração. A luz é um recurso de Deus para vencermos as trevas. É um recurso de Deus para a libertação. Para nos tornar cada vez mais livres. Quando nós falamos sobre libertação, falamos também de um processo. Temos que compreender que quanto mais livres nos tornamos, mais Cristo vai tomando o seu lugar, enchendo completamente a nossa vida, e mais nós vamos progredindo no reino, na fé. Segundo o projeto de Deus, nada pode nos barrar e nos limitar. Se existem limitações nas nossas vidas, nós estamos precisando ainda romper com algumas coisas para vivermos na plenitude, sermos plenamente, totalmente livres, verdadeiramente livres, segundo a liberdade que Cristo nos conquistou, segundo a obra que o Filho de Deus realizou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a luz é o recurso de Deus para essa libertação. Nesse oitavo e último ponto aqui, nessa oitava e última consideração, tem algumas coisas aqui que a gente tem que ver. A primeira é que a comunhão com Deus depende de mantermos a vida na luz. Isso aqui é uma coisa muito séria. 1 João 1, versos 5 e 6. A comunhão com Deus depende de mantermos a vida na luz. A comunhão com Deus. Essa é uma coisa tão séria, né, irmãos? João disse o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Mas olha o que ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se alguém anda em trevas, tem comunhão com Deus? Não. Está escrito isso aí? Um exemplo, né? Um exemplo meu, né? Você trabalhar com música, trabalhar com louvor e adoração. Geralmente, os adoradores falam muito dessa questão da comunhão com Deus, naqueles cânticos intermináveis ali, Estamos entendendo que a comunhão com Deus vai depender do nível de relacionamento, de vida e de caminhada na luz. Nós vamos precisar uns dos outros para afinar as coisas, para mantermos comunhão com o nosso Deus. A comunhão com Deus depende de uma vida na luz. Se dissermos que nós mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Sabe o que me chama mais atenção nesse contexto de 1 João? É que
dos versos 1 ao 4, ele vai dizendo o seguinte: as coisas que eles ouviram, que eles viram, que as suas mãos apalparam, que diz respeito ao verbo da vida, ele está falando sobre Jesus, que a vida estava nele, eles conheceram, essa vida foi manifestada, o Filho de Deus, eles andaram com Jesus, comeram com Jesus, viajaram com Jesus, se relacionaram com Jesus, na amizade, no diálogo, no ministério, na obra, casa, nas ruas, no meio da multidão, eles andaram com Jesus, navegando nos barquinhos, nas pescarias, tomando as refeições. Dá para você imaginar um pouquinho no relacionamento que esses homens mantiveram com Jesus, com o verbo de Deus que se fez carne. E eles falam com muita autoridade, com propriedade, dizendo: nossas mãos apalparam. O próprio João tinha o costume de reclinar sua cabeça no peito de Jesus. No verso 5 ele diz: e esta é a mensagem que dele, esse que nós apalpamos, nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, ele nos deu uma mensagem. E essa mensagem que dele nós ouvimos, nós anunciamos para vocês. Que mensagem é essa? Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Você não acha assim, Jesus falando profundamente ou de uma forma tão específica como nós estamos conversando aqui nesta manhã. Mas o seu discípulo está dando testemunho. Então significa que na sua intimidade Jesus falou essas coisas com ele. Olha, Deus é luz, não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. Quem falou isso para eles foi Jesus. Não foi uma conclusão que João tirou. Foi a mensagem que dele eles ouviram. E agora eles estavam retransmitindo, anunciando a nós. Quantos querem manter comunhão com Deus? Aleluia. A comunhão com Deus depende de mantermos a vida na luz. Segundo, a comunhão entre os irmãos também depende da luz. Porque no verso 7 ele diz: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não somente a comunhão com Deus, mas a comunhão uns com os outros. Impressionante, né? A gente não ia falar sobre isso, né? Mas Deus foi usando o Jorge. E a questão da comunhão, da unidade, a primeira etapa para a realização do propósito de Deus em cada localidade, isso é muito importante. Se nós recebermos essa lição, essa instrução de Deus, do Senhor Jesus, e começarmos a praticar, a progredir nisso, olhem bem, Satanás não vai encontrar lugar entre nós, porque ele é o príncipe das trevas. Ele é o adversário. O adversário, você sabe o que significa adversário? Que joga contra. Quando nós jogávamos, chamávamos o time que vinha jogar contra nós de adversário. A gente querendo fazer cesta neles e eles em nós. Marcando eles para eles não passarem e eles marcando a gente para a gente não passar. O diabo é adversário. E muitas localidades estão amargando por causa da negligência desse recurso. Não só esconder, não só não manifestar, mas às vezes pelas costas dos outros manifestar de uma forma desleal e infiel, através de fofoca, de falatório, diz que me diz que. Com essas atitudes o diabo vai entrando. Sabe uma coisa muito interessante que Deus está me falando aqui.
Às vezes a gente não acredita muito nos padrões e nos princípios de Deus, mas o diabo acredita. E ele trabalha em cima disso, porque se a Bíblia nos ordena uma coisa, ele sabe aquele ensino, ele não faz para ele, mas ele guarda aquilo ali. Deus disse isso. Aí fica de olho em nós. Quando nós negligenciamos o mandamento, aí ele fala, é meu esse aqui. Não precisa chamá-lo. Automaticamente, quando você resiste a Deus, ele chega. Porque a ordem de Tiago, do Senhor através de Tiago é: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Se nós resistimos a Deus, com certeza ele não vai fugir. Se nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, a Bíblia diz que ele fugirá de nós. E se nós resistirmos a Deus? Vai se sujeitar a Satanás. Nós sonhamos com uma família, né? De muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Sonhamos viver em comunhão, em unidade. Esses dias aqui, delícia, né? Nós revemos nossos irmãos em um espírito tão doce, tão precioso, num tempo como esse. É porque a gente vai vislumbrando, experimentando um pouquinho do que Deus quer. Da eternidade, onde aqui juntos não há localidades, divisões, separações. Nós somos de Deus, Deus é nosso, somos o seu povo, a sua família. Então é uma coisa muito gostosa. O sentimento que eu tenho com vocês é muito mais profundo e prazeroso do que aquele que eu tinha na casa da minha mãe e do meu pai. Porque vocês são de fato minha família eterna. Agora, para que isso tome corpo, progrida em cada localidade, para que a comunhão com Deus seja verdadeira. Quando nós falamos sobre comunhão com Deus, como comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, João falou na sua epístola, nesse texto que nós lemos de 1 João. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Vivermos essa comunhão a ponto de que nossos pés sejam os seus pés, sejam as suas mãos, os seus olhos, a sua boca, essa comunhão com Ele, essa comunhão uns com os outros. Nós vamos precisar viver em luz, viver e andar na luz. Então a comunhão entre os irmãos também depende da luz. Quantas coisas acontecem entre os irmãos, hein? A maioria que está aqui é líder, né? No mínimo discipulador, supervisor de alguma região. E você sabe que volta e meia nós temos desafios, e às vezes desafios tão sérios entre os irmãos, que se bicam, que rompem, que falham um com o outro, que não liberam perdão, que resistem para retomar a caminhada, que escondem a vida. Você andar com uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que não se deixa conhecer, uma pessoa que tem coisas travadas dentro de si, pecados que foram cometidos no passado, mas que não foram confessados, que não foram abertos, vidas que não foram esclarecidas. Não tem comunhão. Sempre fica aquele clima de trevas, de desconfiança, de falta de liberdade. Você não conhece as pessoas. A única possibilidade de conhecermos uns aos outros é vivermos e andarmos na luz. Deus tem mostrado, inclusive, que maridos não conhecem suas esposas e esposas não conhecem seus maridos. Não conhecem, eles nunca confessaram. Casou, e parece que começou ali a vida. Não, tem uns anos que passaram. Eu me casei com 23. 22 foram vividos. Coisas foram cometidas. Falhas, pecados. É justo que ela saiba. Porque eu quero ter comunhão com ela. Não posso ter barreira com ela. Se nós temos que mergulhar
numa vida de intimidade, de amor, de comunhão, todas as barreiras precisam sair da frente. Para vivermos mesmo isso. Não ser aquele casalzinho perfeito no meio do bolo, mas na intimidade, debaixo do teto, aquele rolo. Estamos andando na luz uns com os outros. Impressionante, né, irmãos? A gente fica assustado, não fica? Mas é o reino. O reino é de luz. O rei é luz. O pai é luz. E os filhos, súditos, os discípulos, tem que ser luz também. Amém. Olha para cá. Mostra os dentes, por favor. A luz é boa, não fica preocupado. Vamos dizer uns aos outros, a luz é boa. Por que você está preocupado? Agora melhorou. Pronto, agora chega de falar. Já embalaram. Eu sei que quando a gente fala sobre esse assunto, fica assim. Eu vou dizer para vocês, vamos pensar mesmo. Nós começamos o nosso vínculo com a Zaf, com o John, mas alguns anos se passaram com coisas que a gente foi administrando. Não foi imediatamente que nós liberamos coisas assim e tal. E interessante que, né, retiro de cura da alma. Mas o que nos ajuda? Você vê como a palavra é tão certinha, como Deus é amor, né? Além de luz, Ele é amor. E a sua palavra diz que a luz é boa. Porque o diabo está querendo falar para pessoas aqui, nessa manhã, que a luz é má. Não é má. Deus viu que a luz é boa. Você só vai ganhar. Você não imagina o quanto você vai ganhar. Eu tinha, irmão, que nem diz os mineiros, uns trem brabo escondido dentro do meu coração, que eu achava que não compensava abrir. E em mim se cumpria Colossenses 1,13. Eu era dominado pelo império das trevas. Se cumpria João 3. Eu amava as trevas. Mas o Filho nos libertou. E quando começamos a abrir, a confessar aquelas coisas cabeludas, antigas, pode olhar para mim e pensar, né, que outrora eu era um desgraçado pecador mesmo. Nada diferente de vocês. Não tem. Ninguém chega bom para Deus. Nossa, a realidade de cada um de nós, de trevas, de independência. O que nós ganhamos na independência? Só rolo, só pecado, só sujeira. Todos nós. Não há parte sã na minha carne, diz a Bíblia. Não tinha parte sã em nós. Todos nós. Por isso que é tão gostoso estar na família de Deus, né? Ontem à noite Deus me dava essa visão. Estávamos cantando, Deus dando essa visão da restauração, porque nós estamos falando sobre sermos pés, mãos, olhos, boca de Jesus, para alcançarmos os aflitos. E Deus me mostrava que nós somos outrora aflitos que foram restaurados. O grande exemplo, a grande prova de que funciona somos nós, porque nós fomos alcançados. Por detrás de cada um de nós tem uma história de pecado, de independência. Se a gente fosse abrir aqui, cada um ia falar: olha, meu irmão, no passado eu era assim, 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 até que Cristo chegou e mudou, o reino chegou e mudou o caos. Isso aí. Então, nós temos uma história. O maior milagre justamente é esse aí. Então, por que nós estamos preocupados de ganhar a cidade, ganhar as nações? Nós não fomos ganhos? A prova é que nós fomos alcançados. Então, meus amados, a luz é boa. Há um silêncio aqui, hein? Todo mundo pensando, né? Pensa mesmo. O Espírito Santo mostra tudo para nós.
Em nome de Jesus. A outra aqui, ainda na parte 8, que é a última parte, né? Diz que o perdão dos pecados acontece quando andamos na luz. Se confessarmos os nossos pecados, verso 9 diz de 1 João, Ele é fiel e justo para quê, irmãos? Perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Você consegue perceber que esse texto aqui, ele não está falando somente de perdão, mas está falando também de libertação, de purificação. Deus quer perdoar, mas quer libertar também. E o recurso de Deus para perdoar e para libertar é a luz. É andarmos na luz, vivermos na luz. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, verso 7. E o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Olhem bem, um marido que tem mania de olhar para a mulher na rua, está tomado de impureza. Eu lembro que Jesus falou em Mateus 6. Os olhos são a lâmpada do... Se isso não for tratado, essa impureza vai crescer. Ela vai crescer. Você sabe o que significa impureza? Um pequeno exemplo. Eu tenho que tomar um banho daqui um pouco. Porque você vai vivendo, vai passando o dia e vai vencendo, vai sujando. E daqui um pouco, a sujeira, a craca domina, né? E aí, as bactérias gostam de crack e aí pode morrer até. Mas eu estou usando um exemplo simples para nós compreendermos como funciona espiritualmente também. Você não pense que ficar olhando para outras mulheres na rua é normal, é impureza. Jesus disse que nós podemos adulterar se olharmos com intenção impura para alguma mulher. No coração já adulteramos. Isso é muito sério. Então significa que essa impureza, se ela não é tratada, ela vai crescendo, aí fica uma coisa indominável, daqui um pouco a pessoa vira um bicho e faz alguma coisa. Aí não aguenta mais olhar. O olhar já vai ter que, né, já não sacia e algo vai ter que acontecer. É assim que acontece o pecado, irmãos. Deus é tão bom, tão misericordioso, que quando nós cremos nele, quando nós confessamos, quando usamos os seus recursos, quando acreditamos na sua palavra, bom, é luz, é confessar, e você pratica, ele perdoa e purifica aquela sujeira da malícia, da insegurança, da carência enganosa. É uma carência, inclusive, enganosa. Eu estou falando de coisas que acontecem, inclusive, com homens casados, irmãos. Mas tem uma esposa, para você ver como é o pecado, como a impureza vai crescendo, vai se levantando. Mas você usa os recursos de Deus, crê na palavra, confessa, é perdoado, purificado de toda injustiça. O sangue de Jesus passa sobre você e você é livre, aleluia, é livre. Olha só sabe o valor da liberdade quem era escravo e se tornou livre. Quem sai da cadeia sabe o valor da liberdade. Porque às vezes não faz muita diferença para quem é escravo. Porque a realidade dele é escravo, ele nasceu escravo, né? É por isso que muitas vezes se questiona muito a realidade de algumas pessoas que se dizem ter nascido de novo e se converterem, né? Terem sido convertidas. Porque ainda está numa realidade de prisão e de pecado, de escravidão. Porque aquele
que experimenta a liberdade em Cristo, a libertação, né, não troca ela por nada mais. Jesus disse, se quem comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre em casa, certo? O filho fica. Você já experimentou o que é ser filho? Livre, não ser escravo. O valor da liberdade em Cristo. Poder viver nesse mundo, poder vencer essas coisas. Você vê que o diabo trabalha tanto, né, na mente das pessoas, na moda, na cultura, poluindo completamente o mundo, os meios de comunicação, de televisão, de internet. As pessoas, nós moramos no litoral, onde as pessoas têm uma liberdade tão grande de usar certos tipos de roupas. As mulheres, cada vez diminuindo, cada vez se expondo mais, cada vez provocando mais. Como podemos vencer? Como podemos andar como filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrompida, resplandecendo como luzeiros no mundo, diz a palavra? Então, temos que analisar essas coisas como algo inatingível, porque a luz veio ao mundo. E a luz veio a nós. E ela mora em nós. É possível. Usando os recursos de Deus. Todos nós somos tentados, viu, irmãos? E Deus sabe muito bem. A Bíblia diz que Ele se compadece das nossas fraquezas. Não é insensível. Pensa que Deus não conhece você? Ou você acha que Deus fica olhando assim, deixa eu ver se Ele vai fazer o que eu quero, se não fizer, eu largo um raio na cabeça dele. Não. Ele olha para nós e sabe. Ele sabe tão bem que, bom, eu vou colocar eles no meu Filho Jesus. Eu vou colocar o Espírito Santo dentro deles. Vou dar a minha palavra para eles. Vou amá-los, vou guardá-los, vou dar recursos para que eles possam vencer as tentações, vencer o pecado e viverem como eu quero. A luz é boa. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Cadê o sorriso, irmãos? Aleluia. Então, olha só, Deus tem perdão e Deus tem libertação. O que vocês querem mais? Perdão ou libertação? Ou querem os dois? Eu quero os dois. Tudo que Deus oferece. Estamos falando de uma coisa que eu sei que a gente fica assim, impressionado. Mas olha só, está em jogo a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros, hein? A realização do propósito de Deus, a primeira etapa, que é a unidade. Nós queremos comunhão com Deus. Aleluia. Aleluia. Perdão dos pecados acontece quando andamos na luz, e a libertação dos pecados também acontece quando andamos na luz. Você pensou chegar para a esposa e dizer: meu bem, preciso confessar um pecado para você, para que você ore por mim. Eu olhei para uma mulher na rua. Quantos dizem amém para esse estilo de vida, hein? Amém. Conversar com as juntas, com os ligamentos, com os companheiros. Olha, eu quebrei o pau em casa. Eu discuti com a esposa em casa. Dei um rabo de arraia no filho. O meu já não cai mais com rabo de arraia. Tem que ser com a coisa mais forte. O nego cresceu muito. Podemos permitir que as pessoas nos conheçam nossa casa, né? Eu sou sincero para vocês, eu nunca tinha parado para pensar direitinho, para meditar. Bom, não tinha recebido revelação, né? E já aprendemos que nós não recebemos revelação quando não queremos fazer a vontade de Deus ou quando nosso coração não é reto diante de Deus. Porque os versos 8 e 10 ele diz: se dissermos que não temos cometido pecado, que não temos pecado nenhum, ou melhor, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O verso 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso
e a sua palavra não está em nós. Quem esconde a vida, quem sustenta as trevas, né? Esconder a vida é sustentar as trevas, faz Deus mentiroso. Por que eu não iria confessar as coisas que eu fiz para o Joe, né? Para a Selma, para os irmãos? Deus viu tudo. Olhem bem para cá, irmãos. Deus viu tudo. Tudo que eu fiz no escuro, Deus viu. Nada nos oculta. Os olhos de Deus veem e contemplam todas as coisas, inclusive o coração. E se nós dissermos que não temos pecado nenhum, dissermos que não temos cometido pecado, diz que a verdade não está em nós, sua palavra não está em nós, e nós fazemos Deus mentiroso. Tipo assim, com o estilo de vida se diz assim: Senhor, tu estás com nada, viu? Eu estou tranquilo. Se o Senhor falar alguma coisa, está errado, porque eu estou bem. Eu estou bem. Não queremos esconder a vida. Queremos andar na luz. Tão terrível quanto alguém que só vive pecando. Não é terrível uma pessoa que só vive pecando? Você já viu alguém que peca, pecado atrás de pecado? Peca, peca, peca. E isso é escandaloso e é agressivo. É ou não é? Pecado não é agressivo? Você não se sente mal? Mas tão terrível quanto alguém que só vive pecando é alguém que não vê ou não acha pecado em si mesmo. Essa pessoa, a Bíblia diz que está enganada. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Tem discípulos, às vezes, como é que está a vida? Está tudo bem? Tem alguma coisa que você... Não, está tudo bem. Não, tudo tranquilo, tranquilo. A gente até diminui, né? A frase seria assim: na minha vida está tudo bem, graças a Deus, né? Aí a gente diminui. Tudo bem. Aí a cara fica tão lavada que... tranquilo. Essa palavra já ficou, né? Bem característica em São Vicente. Tranquilo. Será que está tranquilo? Onde o diabo está, é tranquilo, irmãos? Porque ele está nas trevas. Não é tranquilo. Me perdoe o termo cara lavada, de repente é uma coisa feia, né? E de fato não é bonito em lugar nenhum. Me perdoe em nome de Jesus. Então, meus amados, a vida em trevas se caracteriza em mentira. No verso 6 ele fala: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Verso 8 diz: a verdade não está em nós. E o verso 10 ele diz: fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, a vida em trevas se caracteriza em mentira. Nós vamos parar por aqui, mas nós vamos orar. Porque o reino de Deus precisa vir sobre nós. Uma coisa que o Senhor tem ensinado é que duas coisas sérias: a falta de progresso na vida como discípulo denuncia trevas, pode denunciar trevas, e às vezes até problemas, conflitos na alma, doenças da alma e do corpo também podem ter seu fundo também nas trevas, numa falta de luz. Quando nós lemos Provérbios 28:13, esse texto diz que aquele que encobre suas transgressões nunca ou jamais prosperará. Mas aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Tem um texto
Não sei se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo. Vamos procurar aqui. Me ajudem, é o texto que fala que eles aprendem sempre. Primeiro, isso é o primeiro. Segundo, aliás. 2 Timóteo 3, verso 7. Fala que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Você consegue associar esses dois textos? Provérbios diz: aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará. E Paulo fala para Timóteo que existem pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Tem só o título de discípulo, o nome de discípulo, mas não está progredindo. Os passos não estão sendo dados. Pode ter trevas ali. As trevas impedem o progresso, o avanço. E Tiago 5, 16, 14 a 16, diz o seguinte: do 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Tem óleo aqui, né, irmãos? Pessoas vão ser libertas nessa manhã aqui em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E curadas. Amém. Aleluia. Temos vários presbíteros aqui, nós vamos trabalhar. Deus vai libertar você. Você vai gostar tanto da vida liberta que não vai querer outra vida. Agora ele diz: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, não se distraia. Presta atenção. Presta atenção. Alguém sofrendo, faça oração. Chame os presbíteros da igreja, façam oração, ungindo com óleo. A oração da fé salvará o enfermo. Espera aí. Sofrimento que pode se manifestar através de enfermidade ou de qualquer outro tipo de coisa, de perturbação na alma, no corpo, qualquer tipo de aflição. Já aprendemos que pode ter aflição em Sião, aos que em Sião estão de luto, disse Isaías. Temos um trabalho para fazer, curando aqueles que em Sião, ou seja, na igreja, no meio do povo de Deus, estão sofrendo. Mas aqui ele diz o seguinte: se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aí ele diz que Elias era um homem semelhante a nosso jeito, aos mesmos sentimentos, e orou, né? A chuva caiu, depois orou, a chuva parou de cair, né? Então nós temos que trabalhar, usando os recursos de Deus. E eu gostaria de orar com vocês. Aleluia. Tem alguma coisa na sua vida que precisa ser confessada? Tem algum sofrimento? Não vale a pena esconder. Não vale a pena esconder. A obra de Satanás tem um fim, que é destruir. Começa roubando, progride matando, mas o seu fim, a sua intenção é destruir. Não brinque com isso. Jesus disse: mas eu vim para dar vida, e vida em abundância. Aleluia. Então, o sofrimento, enfermidade, perturbação pode ter seu fundo em trevas, né? E se for
Se tiverem coisas que você precisa abrir, confessar, vai fazer isso agora em nome de Jesus. Vamos ungir, vamos orar por você. Que coisa linda, né? A palavra fala isso. Não somos nós os poderosos, mas Jesus. Se a gente crer na sua palavra, seremos recompensados. A grande recompensa para aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. E é só uma atitude de fé. A fé que vai levar à obediência, na confissão, e a fé que vai levar à cura através da oração, da imposição de mãos, da unção com óleo. Amém, irmãos? Estão preocupados? Hein? Não precisa ficar preocupado. A presença do Senhor é a plenitude da alegria. Vamos olhar para Jesus. Começa a orar no teu lugar, antes de você vir. Quero chamar os presbíteros aqui, Haroldo, Roger, Eduardo, César, Luiz, Dani. Queria compartilhar um texto com os irmãos com relação a esse 2 Timóteo 3 que o Dani ministrou, que fala sobre aprender sempre, mas nunca se chega ao conhecimento da verdade. Eu fui analisar o significado desse texto em paralelo com o texto de Hebreus 5:11, que diz a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Esse tardios em ouvir, ele é resumido numa palavra grega, notroi, que significa lentos para ouvir e praticar. Quando nós aprendemos sempre e nós não praticamos as coisas, o significado disso é que aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade, aprendem sempre, mas nunca colocam em prática o ensino. É o paralelo desse Hebreus 5, que em seguida fala, quando nós nos tornamos essas pessoas endurecidas, há a necessidade de novamente tomarmos o leite, voltarmos aos rudimentos do ensino, do fundamento das obras mortas, arrependimento, fé em Deus, ensino de batismos, ressurreição dos mortos, juízo final. Portanto, que o Espírito Santo quer concretizar e realizar na nossa vida é o andar, o colocar em prática e não sermos tardios. Que o Espírito Santo possa soltar e liberar nossas pernas para a luz nessa manhã, em nome de Jesus. Isaías 60, a partir do versículo 1, diz: Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegou de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo. Porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ser contigo. O texto fala da glória da nova Jerusalém. Dani disse que o mundo jaz em trevas e há alguns focos de luz, como numa escuridão, né? Brilha essa luz que temos a compreensão de que são os filhos de Deus, os filhos da luz. E a promessa de Deus para essa nova Jerusalém
da qual nós iremos habitar com o Senhor, é de glória plena, de luz contínua, porque a luz do Senhor brilhará continuamente, não haverá trevas, não haverá noite, porque a luz brilhará. E isso começa nas nossas vidas hoje. Amém, irmãos? Quero incentivar vocês, assim também como na minha vida. Eu também detectei algumas coisas em mim. Nós ouvimos sempre esses textos, essas palavras, né? E Deus hoje fala comigo também. Então eu quero ser o primeiro a rasgar o meu coração diante de Deus. Que Deus revelou em mim também impurezas no meu coração. E eu quero confessar diante da igreja, diante dos irmãos, para que nós vivamos na luz. Até para que imponha as mãos sobre vocês, mãos puras, diante de Deus. Amém, queridos? Então está aqui minha vida diante de vocês. Confesso o meu pecado e abro o meu coração diante do Senhor. Quero andar e continuar seguindo a luz que é boa. Amados, queria dizer duas coisas para vocês. Primeiro é que esse verso 7 de 2 Timóteo 3, se vocês observarem, a partir do verso 1 desse capítulo 3, o contexto do apóstolo, o Espírito Santo pelo apóstolo está falando aqui para nós, queridos, é um contexto de últimos dias. Se vocês observarem aqui, o verso 1 diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí, a partir do verso 2 e até o verso 4, 3 versículos, há como uma lista de pecados. E diz que nesses últimos dias os homens serão, e começa uma listinha aqui de pecados: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. E aí vem o verso 7 que diz que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu penso que esse contexto fala da igreja, fala que no meio da igreja hoje, infelizmente, queridos, o povo que se diz de Deus, isso aqui tem acontecido e vai continuar acontecendo nos últimos tempos, nos finais dos tempos. E nós não podemos, por tudo que ouvimos aqui nessa manhã, sobre o que significa andar na luz, nós não podemos estar listado entre estes. Amém? Isso aqui não nos diz mais respeito a nós. E queria dizer mais uma coisa a vocês como testemunho sobre a nossa experiência da igreja lá em Recife. Esse ano, pela graça e pela misericórdia de Deus, desde fevereiro, o nosso retiro do período do carnaval, Deus tem trazido uma palavra sobre limpeza, sobre cura, sobre andar na luz. Tem sido assim impressionante, tem ficado assim impressionados. Começou em fevereiro
o nosso irmão Jorge Mitian ministrando sobre curados pela palavra, em fevereiro deste ano. Em abril, Daniel, nosso amado irmão, esteve lá em Recife, e a palavra que ele nos levou foi exatamente essa, que foi ministrada aqui essa manhã, sobre andar na luz, que impactou tremendamente a igreja lá em Recife, todas as congregações, não só apenas o nosso grupo lá de Candeias, mas todos os irmãos das outras congregações que estamos juntos. Um mês depois, veio um irmão, companheiro de Jorge Mitiana, da Argentina, chamado Luiz Leal, que alguns de vocês conhecem, e a palavra veio na mesma direção, falando sobre a importância e a necessidade de confissão de pecados, de andarmos na luz. Em agosto, no encontro de adoração, o Dani e o Ion estiveram lá, e a palavra na mesma direção. Agora, mais recentemente, agora em outubro, no retiro de mulheres, a Marta, outra irmã de Porto Alegre, estiveram ministrando só para as mulheres, e Deus, mais uma vez, falando para a igreja sobre essa necessidade. Limpando a igreja, trazendo palavra de restauração, de santidade para nós. Então, temos dado graças a Deus, e Deus tem feito coisas maravilhosas, porque os irmãos têm ouvido a palavra, têm crido na palavra, e vidas têm sido libertas, e a repercussão da palavra tem sido tremenda. Todos os grupos, todas as congregações, coisas antigas estavam nas trevas, guardadas, tudo isso que o Dani estava ministrando aqui, eu me lembrando, pessoas com dificuldades na caminhada ainda, e que diante da palavra de Deus, e glória a Deus por isso, não suportaram mais viver desse modo, e confessaram, e pediram perdão, e se arrependeram. E Deus tem feito maravilhas, queridos. Eu creio que Ele quer isso para toda a sua igreja, para nós aqui nessa hora também, nessa manhã. Queria, se com esse testemunho posso encorajar vocês, não percam a oportunidade, irmãos. Nosso Deus é luz. Daniel, deixa eu confessar o meu pecado. Queria estar confessando também o meu pecado, porque na verdade eu agi com incredulidade. 15 dias antes de vir para o encontro, o Negão sentou com a gente, eu e minha esposa, e a gente mostrou realmente uma dificuldade financeira. E incrédulo disse para ele assim: olha, Dani, se por mim eu não iria para esse encontro de Paranaguá. Eu disse, aí ele pegou e me disse: olha, se é um conselho, não liberaria. Se for só por causa disso, não te libero. E vai, né? E eu fiquei, meu Deus. Aí tem que fazer manutenção, tem gasto de viagem, gasto em todos os aspectos. E eu fiquei orando a Deus, falei: Jesus, tem misericórdia, né? A gente vai, nós vamos, porque sabemos que é uma direção do nosso Pai, e nós vamos nos submeter e vamos lá. Mas o que eu quero pedir perdão é perdão para vocês, porque na verdade eu estava negligenciando esta comunhão com vocês, que foi tão gostosa, tão boa, inclusive dele observar para nós isto, que para nós não ficarmos isolados, ficarmos juntos, e o Senhor começou a tratar no meu coração, e mostrou realmente que eu estava incrédulo com relação ao que Ele poderia fazer. Quando foi no dia anterior, o Senhor usou dois irmãos. Um chegou em casa tremendo e disse assim: olha, Deus mandou dar essa oferta para você. Aí quando foi no dia seguinte, chegou uma outra pessoa e disse assim: olha, está aqui que Deus está mandando para você viajar. Eu disse: oh, Senhor Jesus. A senhora até falou assim: graças a Deus o Senhor até já proveu, né?
eu disse assim, meu Deus, como eu fui incrédulo. O pai dando uma direção, o pai dando não uma sugestão, mas uma ordem, né? E a gente negligenciando, e o Pai do céu vendo todas as coisas. Por isso eu quero pedir perdão para vocês, por causa dessa incredulidade, de negligenciar talvez uma comunhão tão preciosa, como foi esses dias, recebendo, ouvindo, praticando, recebendo os irmãos, ouvindo também, e eu negligenciando essa parte. Vocês me perdoam? Em nome de Jesus. Como o Eduardo falou, né? No mês de abril, finalzinho de abril, começo de maio, o Dani e a Selma estiveram conosco lá em Recife. E mexeu muito com a gente essa palavra também, né? Está mexendo até hoje. Não sei se vocês sabem, existem 4 grupos lá, né? Congregações que recebem cobertura assim, de outros irmãos, do Jorge Mitian. O John está dando cobertura para os irmãos. Alguns pontos das cidades distantes. Mas são 4 lideranças, né? 4 congregações diferentes, mas que a gente se reúne de 2 em 2 meses, fazemos um retiro com os pastores. O nosso retiro de carnaval é junto. Mas não havia uma profundidade ainda entre nós, assim, na nossa aliança, no nosso companheirismo. Estava tudo muito formal, né? Retiro, encontros. E essa palavra mexeu muito com a nossa vida, com o nosso coração. E eu não posso impor as mãos aqui e orar sobre a vida de ninguém, sem antes também confessar o meu pecado, né? Sem antes abrir. E até comigo, né? Com a Renata, coisas que nós achávamos assim, não dávamos muita importância em relação ao nosso passado, à nossa vida. Assuntos que nós ministrávamos, mas ainda que não eram verdades absolutas na nossa vida também. Então, quando o Dani ministrou sobre isso, uma coisa que ficou bem clara no nosso coração, quando ele falou assim, com muita simplicidade, aquele sentimento quando você come alguma coisa e você fica, não desceu legal, né? Desculpa a expressão, irmão, mas sabe quando você coloca o dedo assim, coloca para fora aquilo e... eu chamo o Hugo, né? Eu estava falando para o Dani, que coisa boa, né? Poder ouvir essa palavra, não se sentir um mestre, nada disso, mas ouvir com leveza hoje, né? Falei, poxa, que coisa boa é a luz, né? E eu tinha vergonha, né? Tinha vergonha do Dani, da Selma, alguns assuntos assim, não vou mexer nisso não. Estava guardado ali, escondido ali. Mas eu me senti muito amado, né? Por eles, pelo Dani, pela Selma. Me senti protegido na luz, guardado na luz, né? E o sentimento foi, meu Deus, era só isso. Era só falar a verdade. Era só manifestar isso, né? Em nenhum momento nos julgaram, nos criticaram. A sensação é diante do Senhor, né? Eu entendi aquela palavra, né? Que aquele que se humilha, né? Que Deus o exalta. Essa expressão de exaltar, eu entendi que Deus me pega no colo e me traz para cima, para os seus braços, né? Eu estou ali nos braços do Pai, né? Estava lá embaixo, no pecado, ali em trevas, guardando, achando que estava na luz. Mas depois de 14 anos, né, andando juntos em aliança, eu pude identificar alguns focos assim que não eram de luz, mas eram de trevas na nossa vida. Coisas antigas, né? Eu sempre tive, eu e a Rê assim em casa, graças a Deus, coisas no nosso relacionamento, eu e ela antiga, de relacionamentos antigos, ela sempre soube de tudo da minha vida, eu da vida dela também, nunca escondemos nada. Mas de repente nem tudo nós tínhamos aberto, coisas assim que precisavam ser tratadas, né? Que vinham na nossa mente como acusação e nos envergonhavam. Então, eu lembrei muito, se existe alguma coisa na minha vida que se os meus irmãos, meus pais souberem, me envergonhariam, e existiam coisas assim que me envergonhavam, eu entendi que isso eram trevas. Isso era trevas. Então eu não quero orar por vocês, nem pôr as mãos. Talvez vocês olhem para a gente, são líderes, são pastores, presbíteros. Eles não erram, não, nós também precisamos dessa limpeza. E para mim é uma palavra, eu conversava com o Dani esses dias, ele checando algumas coisas, que nunca é uma palavra que nós dominamos. Eu sempre quero, essa palavra sempre nos limpa. Então eu sempre quero identificar mais coisa ainda. Quero achar mais coisa ainda. Eu falei para o Dani, vasculha, pergunta,
busca, porque eu quero sempre esse sinal de alerta, para que não venham mais essas atitudes, esses sentimentos na minha vida, porque eu sou um filho da luz, quero me aproximar da luz. Eu quero confessar isso para vocês, confessar o meu pecado. Nós também somos discípulos. Eu sou uma obra em andamento também. Eu sou uma obra em andamento. Eu preciso mais e mais da luz do Senhor. Então nós não queremos que vocês se constrangem. Nós não queremos que vocês recebam oração de pessoas que não têm erro, não têm pecado. Nós erramos também. Existe pecado que nós precisamos de luz. Nós queremos ajudar vocês naquilo que nós fomos ajudados e somos ajudados também. Então, eu tenho sentido até que nesses últimos meses, Deus nos aproximou um pouco mais ainda, né, Dani? Muito mais ainda. São 14 anos de aliança, de companheirismo, de paternidade. Né? Então, assim, parece que quando nos afastamos na distância, nos aproximamos mais ainda, né? Uma coisa interessante até. Então, me sinto mais perto hoje ainda, mais que eu esteja a 3.000 quilômetros, me sinto mais perto ainda do Dani, mais guardado pela vida dele, né? Então, não vi a hora de chegar aqui, de conversar com ele, lembrei de algumas coisas. Aí lembrei, falei mais coisas aí nesses dias, lembrei, aconteceu isso. Interessante, né? Ministra sobre cura da alma, tudo isso. Mas nós também somos uma obra em andamento. Antes de ser um presbítero, eu sou um discípulo. Antes de ser pai, eu sou um filho. Antes de ser um pastor, eu sou pastoreado. Antes de cuidar, eu sou cuidado também. Então eu queria incentivar vocês, irmãos. É muito fácil, é só falar. É só abrir a boca. E é muito bom. A sensação de liberdade, a sensação de luz, a sensação de vida, de leveza. Eu estou falando rindo porque quem experimenta isso sabe como é que é isso. Né? Quando o Dani orou por nós lá, lavamos o chão lá da sala, chorando juntos. Aquela sensação, poxa, é só isso. É só botar o dedo e cheirar o Hugo mesmo, né? Eu quero incentivar vocês, não é que aqueles que vão impor as mãos sobre vocês não erram, não têm pecado. Nós também somos discípulos. Estamos aqui para cooperar com essa obra de luz de Deus na vida de vocês. Amém? Então quero confessar, quero abrir isso, quero me sentir perdoado pelo Beda, Luiz também, coisas que eu de repente nunca tinha aberto para vocês. Pedir perdão e, diante do Senhor, da luz do Senhor, Dani, Selma também, nós temos uma aliança. E dizer que nós nos sentimos amados e guardados pelo Senhor. Amém, queridos? Antes de passar para o Jorge aqui, ele vai falar algo rapidamente, porque nós vamos já entrar na prática. O César estava falando, eu usei o termo chamar o Hugo, que é uma gíria, um termo que nós usamos em São Paulo para vomitar. Desculpe, irmãos, falar sobre isso. Estava lembrando uma vez que estava ministrando em Salvador, na Bahia. Eu comi alguma coisa no almoço que foi um processo terrível, né? No decorrer do dia, assim, mal-estar, e eu não discerni o que era, né? Já tinha alguma coisa errada. No período da tarde ainda mandei um lanche para dentro. Eu estava sem a Selma, esse foi o problema. Ela me segura bem. Eu sei que à noite, meu irmão, eu ainda mandei 2 pedaços de pizza desse tamanho para dentro também. Vê como a impureza ela vai indo, né? Eu sei que eu fui deitar. E eu não sei se você já teve essa experiência de ver a hora passar. 11, meia-noite, 1, 2. E você quer dormir, não dorme. E aquele mal-estar, aquela coisa terrível, e vai no banheiro, né? Não tá filmando não, né? Tá? Para tentar aliviar do jeito tradicional, né? No normal, mas não funciona, não é por ali. E volta para a cama e fica, enrola tal, e a hora vai passando, né? Jesus. E o apartamento do irmão, Jesus. Apartamento do irmão, casal de professores, discípulos tão lindos, preciosos, ligados com o Carlinhos querido lá de Salvador. E
Eu sei que eu estava dando trabalho aquela madrugada, e no banheiro, e até uma hora o irmão bateu na janelinha que tinha assim, algum problema? Algum problema aí, meu irmão? É pra fora, Lázaro. Não, tudo ok, tô aqui e tal. Ai, Jesus. Eu sei que... Eu sabia, tranquilo. Mas resumindo, eu sabia que eu tinha que vomitar. Mas eu não tinha coragem de fazer isso. A gente sabe o mal-estar, né? Tem uma contração, né? O médico pode explicar direitinho o que acontece. Eu sei que é uma coisa terrível. Mas dá para fazer. Como o César disse, é só enfiar o dedo. Você vai achar algum lugarzinho aqui que vai te dar uma... Por isso que eu falei chamar Hugo, né? É o né? Quem já não passou por isso? Espontaneamente, às vezes acontece isso e às vezes provocado, né? E eu sei que eu fui a hora passando a madrugada e eu falei, eu não vou sarar enquanto não fazer o que eu sei que eu tenho que fazer, né? E às vezes ia no banheiro e abraçava o vaso assim, eu sou meio enjoado, hein? A Selma sabe, me lavar a mão toda hora e tal. Não ando descalço, mas aquele dia saiu ali a etiqueta. Eu sentado no chão do banheiro, abraçado com um amigão ali. Aí ele esperando, né? Vai sozinho, porque vinha umas coisas assim, tipo, mas não ia. Ele ficava ali, aí não dava, assim, o irmão lá, o irmão, tudo bem? Eu quero saber de uma coisa, e pai, né? E foi. Aí eu consegui dormir 1 hora e pouca, 2, para ministrar no outro dia de manhã. Eu vi a noite passar. Mas saiu. Eu melhorei. Deus quer curar pessoas aqui. O Jorge vai falar rapidinho e nós vamos orar, porque Deus está me mostrando que vai curar pessoas aqui. Jesus vai curar pessoas aqui nessa manhã. Pessoas que tinham enfermidades, problemas. Que coisa linda que Jesus faz, né? Vai libertar você. Você vai ser livre. Nós vamos orar só um pouquinho, você no seu lugar, para você se preparar para ver Jesus, que é a luz, se encher de fé. Depois nós vamos nos organizar aqui em alguns grupos. Nós vamos precisar, inclusive, das meninas, né? Vamos abençoar as meninas, nossas esposas que vão orar também, para que as mulheres tenham liberdade de abrir com mulheres, tá? E vamos montar alguns grupos de presbíteros aqui também. E você vai ser rápido. Não precisa ficar aqui até a hora do almoço. É confessar, a Bíblia está dizendo sobre confessar. Confessar é dizer, olha, eu cometi tal pecado, isso estava escondido na minha vida. Mas eu rejeito isso agora, eu coloco isso na luz em nome de Jesus. Nós vamos ungir você e impor as mãos. As mãos de Jesus vão ser colocadas sobre você. E você vai ser curado em nome de Jesus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Sua vida vai mudar. Tua história como discípulo de Jesus vai mudar completamente. Amém? Você ouviu tudo o que o Senhor nos falou nessa manhã? E crê? Aleluia. Amém, amados. Também, assim como Pedro, César e Edu, também não queria deixar de confessar meu pecado. Antes de ungir você, por minhas mãos. Iniciamos na casa do Dani com a Selma, com a Neuseli, confessamos nosso pecado. O pecado de impureza, os olhos. E antes de vir para cá, no domingo passado, nós chamamos nossos filhos, porque a Neuseli tinha que confessar alguma coisa aos nossos filhos. Foi difícil para ela, a situação. Já era madrugada, nós estávamos com nossos filhos. Mas foi preciso ser feito isso. Até antes de sermos ordenados, foi preciso confessar o nosso pecado. Oramos, sei que Deus já libertou, porque Ele é justo, nos liberta de toda injustiça, todo pecado. Então nós estamos livres e também quero confessar para vocês isso, trazer para a igreja. E o Dani está falando muito sobre impureza, o Senhor me traz um texto muito precioso,
do coração. Ele fala: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo da lascívia, da conduta vergonhosa, da sensualidade, que o Dani frisou muito aqui, imoralidade sexual, libertinagem, impureza, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim em santificação. Destarte, quem rejeita estas coisas não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amados, isso é muito sério. Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para sermos puros, santos e irrepreensíveis diante de Deus e diante dos homens. Cada um de nós saibamos possuir o nosso próprio corpo, não desonrar, não defraudar o nosso irmão, a esposa, qualquer um que seja, a igreja do Senhor. Ela é santa, ela é pura. Essa é a igreja que o Senhor vem buscar. Como a senhora falou, é só abrir a boca e falar. Não custa nada. Traz vergonhas, mas é preciso fazer. Se quiser ser curado, é preciso fazer isso. Senão você vai ficar nas mãos dos verdugos, nas mãos dos demônios. Ele vai continuar te oprimindo. É preciso você ser liberto. Paulo disse: Cristo vos libertar, verdadeiramente seres livres. Aquele que vive pecando procede do diabo, porque o diabo, ele vive pecando desde o princípio. Mas Jesus veio para destruir todas as obras das trevas. Aleluia. Aleluia. Vamos orar um pouquinho. Orar no seu lugar. Pode orar em línguas, pode se colocar debaixo da luz do Senhor. Começa a reafirmar: Senhor, eu te amo. Começa a adorar o Senhor. Começa a dizer: Jesus, eu te amo, Senhor. Eu quero o teu reino, Senhor. Eu te quero, Senhor. Quero tua luz, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Você pode vencer já essa resistência de Satanás. Vai dizendo: Senhor, a luz é boa. O que eu vou fazer é bom, Senhor. É bom, Senhor. É bom, Senhor. Aleluia, é bom, Senhor. Aleluia, Senhor.